Olá, o programa Em Discussão vai falar das ferrovias brasileiras, da privatização há 16 anos aos dias atuais. O que mudou? Como estamos? Qual é o futuro da nossa ferrovia? Nós saímos do monopólio público para o monopólio privado. Essa é a realidade. O frete ferroviário é mais caro que o rodoviário. É quase um negócio ou próximo do rodoviário. Ou seja, é surrealista um negócio desse. Não dá para entender. O ideal é olhar o horizonte de 15 anos. A nossa proposta é como teremos a nossa ferrovia em 2030. Um marco legal para as ferrovias brasileiras. O Em Discussão está começando. Nós temos um conjunto de ferrovias que vieram originadas da Rede Ferroviária Federal, que foram privatizadas aí na década de 90, entre 96 e 98, e outras, né, que vieram com origem em outros setores, como os da Vale do Rio Doce, Estrada de Ferro Vitória Minas, Carajás, mais recentemente agora o trecho que é operado pela Ferrovia Norte-Sul, até Palmas, né? E temos a ferrovia lá no Paraná, e outras agora sob o encargo da Valec, que é uma empresa do governo encarregada de implementar novos trechos ferroviários. Essa foi a malha concedida. Boa parte dela com dificuldades operacionais, canibalização do seu material rodante, com o seu sucateamento numa faixa de 40% a 42%, e com um grupo de apenas 119 mil pessoas trabalhando no sistema. Inchado, totalmente inchado. Hoje nós somos 44 mil trabalhadores diretos no sistema, 11 mil em canteiros de obra, e estamos com 117% a mais de produtividade desde 2007, desde 97. Ou seja, exemplo de eficiência de um caso de concessão ou privatização bem-sucedida no nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, principalmente quando eu coloco, senador Machi, 30 bilhões de capital privado, capital esse muito ajudado pelo nosso BNDES, mas que é um empréstimo, que tem que ser pago, que tem que ser honrado, e 15 bilhões de reais em impostos. O olhar do usuário, que é quem paga toda essa conta que foi colocada aqui, ele tem que ser um olhar crítico. É claro que nós entendemos que o sistema melhorou, que como estava não era possível, era clara a extinção do sistema ferroviário brasileiro. Então foi uma decisão àquela época das mais acertadas em transformar em parceiro o setor privado, e realmente o setor hoje oferece um trabalho muito melhor do que no passado. Da nossa malha hoje, que está em operação de cerca de 28 mil quilômetros, com um carregamento, eu diria, com uma densidade bastante significativa, nós temos cerca de um terço dessa malha de 28 mil quilômetros que são expressivamente utilizadas. O que o usuário quer? Ele quer oferta, ele quer qualidade na prestação do serviço e quer pagar o preço, o valor, a tarifa justa e não uma tarifa que coloque ineficiências na sua prestação. Uma ineficiência física. Foi reconhecido aqui só um terço da malha plenamente utilizada. Como nós precisamos de mais de 50 mil quilômetros de ferrovia, só aí nós teríamos, em tese, não totalmente os 18 mil quilômetros, mas teríamos muitos quilômetros que precisaríamos recuperar e colocar em operação. Quer dizer, não é possível que nós tenhamos tantos quilômetros precisando e tantos quilômetros abandonados ou subutilizados. Então, este é uma falta de oferta. A NTF e suas associadas trabalham no sentido de diálogo, de busca de entendimento, e é assim que nós temos feito com o IBAMA, com a própria agência reguladora, com o Ministério dos Transportes, em busca, com a AGU, em busca de mostrar aos nove sucessores da rede que nós temos que, após 14, 15 anos, resolver os problemas pendentes que não têm solução imediata de serem concluídas. São 14 anos que nós trabalhamos também no escuro. Se eu perguntar aos senhores, senhor Eduardo, como que eu vou fazer daqui a 15 anos entregar a ferrovia brasileira, não se sabe. Exemplo está aqui. Como eu vou entregar os vagões e as locomotivas? Isso ainda não foi decidido entre as partes que têm que decidir.
Eu estou falando do DENIT, NTT, Ministério dos Transportes, Ministério do Planejamento, AGU, o IFAM. Eu já fui na Fundação Palmares resolver problemas de ferrovia. São 9 intervenientes. Nós saímos de 1.154 locomotivas para 3.000. 43 mil vagões, 42% deles sucateados, que transportavam pouco produto para mais de 100 mil. E o nosso propósito está aí, de chegarmos a 140 mil vagões. Isso não significa, senadora, 9% da frota americana. Isso significa exatamente 9%. Esse volume é o que está parado nos Estados Unidos, por força da crise mundial. É dentro dessa linha que nós estamos trabalhando. A história da ferrovia do meu estado, do estado de São Paulo, é a história do estado de São Paulo. A ferrovia promoveu a abertura de territórios, colonização, né? Promoveu, de alguma forma, uma reforma agrária no nosso estado, porque quando chegavam os trilhos, faziam os loteamentos, exatamente para obter carga para serem transportados. A ferrovia é muito querida por todos. E é uma necessidade efetiva, especialmente a partir da impetuosa interiorização do nosso desenvolvimento econômico, especialmente da agropecuária. Mas é meio vazio porque, quando se trata de implantar um projeto novo ou modernizar ou investir nas concessões já existentes, como disse o doutor Rodrigo Vilaça, são 9 interlocutores. Isso é impossível, é uma equação impossível de se resolver. E eu não me refiro apenas à multiplicidade dos órgãos que têm que intervir. Me refiro também à falta de coordenação entre eles, uma espécie de via rápida para a solução desses problemas, né? Que é agravada pela extrema partidarização e loteamento político dos órgãos públicos que são chamados a intervir. O sem número de pessoas envolvidas nas decisões, de fato, faz com que nenhuma decisão seja tomada. Se não houver, por parte do governo, uma determinação, eu diria assim, um gerente para tudo isso, uma pessoa que catalise, que puxe os problemas e que tente desenrolar os problemas, nós não vamos chegar muito distante de onde nós estamos. Em 2003 foi criado um Plano Nacional de Revitalização de Ferrovia. Se o senhor olhar e todos os senhores acompanharem, vão ver que nada foi feito pelo governo. Enquanto nós colocamos 45 bilhões, o governo não colocou R$1 bilhão. E desses 1 bilhão, praticamente ainda eram as redes que ainda estavam sob o domínio do governo. Quando eu digo nada ou quase nada feito, para o que o setor precisa. Nós estamos falando de construir 11 mil quilômetros e temos 28, um terço operando. E ainda bem que está operando esses corredores, porque a ferrovia brasileira é corredor de exportação. Todas elas foram criadas nesse sistema. Não é para integrar o Brasil. A Norte e Sul vai fazer esse trabalho. Agora, a Transnordestina vai fazer esse trabalho. A Ferrovia do Sul, com a união dos 3 estados, vai fazer esse trabalho. Mas a cabotagem deveria ser melhor trabalhada. No próximo bloco, um marco legal para a ferrovia brasileira. As mudanças exigidas pelo setor. A gente volta em instantes.